Eu vou falar de dois livros, considerando que o segundo é uma resposta do primeiro, né? Muito se fala de conspiração Illuminati, né? Mas qual foi o primeiro livro que expôs isso? De onde vem essa história toda? Né? Então, isso vem de um livro que chama Protocolos do Sábio de Sião, que foi publicado em 1905. Acontece que, na verdade, isso aqui tinha sido escrito alguns anos antes, mas isso aqui é supostamente documento vazado dos judeus conspiradores, né? Que você já deve ter ouvido falar que a maior parte da riqueza mundial pertence a menos de 1% da população. Esse menos de 1% seriam a elite, os judeus, no caso. E que boa parte dos acontecimentos na Terra viriam dos Illuminati, né? Os conspiradores que estão tramando acontecimentos no mundo há séculos, literalmente séculos, porque isso teria começado no século XIX. Esse livro acabou saindo no começo do século XX, né? Bem no começo do livro, o autor ele tenta justificar a veracidade dos fatos, justificar onde é que foi concedido. Mas como esse livro ele acaba tendo de qualquer forma muito erro histórico, fizeram um livro sobre o livro. Falsificação dos protocolos do Sábio de Sião. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu odiei essa capa aqui. Que tipo, isso aqui foi feito nos anos 60. Eles tacam na capa o Benjamin, não sei das quantas, que é o ministro atual de Israel, manipulando o Estado Islâmico, que não existia na época. Em primeiro lugar, eu odiei esta capa aqui, que eu achei que não tem nada a ver, né? Bom, mas assim, o protocolo do Sábio de Sião é 150 páginas, tá? Esse aqui é da Centauro. E dá para ler em 1 ou 2 dias. E essa resposta aqui você lê em 2 ou 3 horas, cara. Dá para ler em um dia. Porque tipo, é 109 páginas de leitura, né? Eu fiz até algumas anotações dos respectivos livros para não me perder, né? E cara, assim, eu gostaria de criticar já a resposta do livro, né? Porque assim, esses documentos foram vazados por um suposto Sergei Nilus. Esse protocolo do Sábio de Sião surgiu na Rússia. Sergei Nilus, ele aparentemente, segundo o autor, ele queria fazer uma defesa à autocracia da Rússia imperial e tentar defender a proposta que só o czar podia salvar a Rússia e ele era seu protetor natural. Porque já no começo do século XX, bem antes de ter a Revolução Russa, o Nicolau já estava perdendo muito a popularidade dele, né? E ninguém sabe quem é esse tal de Sergei Nilus, que ele teria supostamente subornado umas entidades que deram acesso ao conteúdo. E o livro ele tem muito erro datal. E isso faz ele perder um pouco a credibilidade. Aí que tá. Se o Sergei era um agente secreto do governo, é óbvio que não tem informação sobre ele. Porque provavelmente isso seria um nome falso, né? Agora, ele tentou fazer crítica não através do livro, o autor dessa resposta aqui, mas através de divulgadores do livro, que já eram em si antissemitas. E ele acabou mostrando trechos de livros antissemitas que falavam justamente de conspiração judia. Né? Então, tipo, considerando que o público deste livro aqui é quem leu o primeiro, eu acho que ele fez um péssimo trabalho. Porque assim, existem livros tipo 1984 e a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Que assim, ele cria uma utopia, uma sociedade, no outro livro ele tenta explicar como o mundo é hostil e hipócrita através de uma fábula. Né? Mano, eu tenho um amigo, Adolfo, aquele lá que fez uma entrevista comigo, ele uma vez falou assim: cara, 1984 tinha que estar na Bíblia, porque tudo o que está acontecendo ali acontece. E também tem um outro livro que chama Admirável Mundo Novo, que é a mesma pegada, só que em vez de imaginar um mundo utópico, que o Estado de caráter fascista ou comunista domina todos e monitora todos,
O Admirável Mundo Novo explica como a sociedade se corrompeu através de consumismo, né? Então, assim, considerando que provavelmente quem vai ler o Falsificação do Protocolo do Sábio de Sião é quem leu o Protocolo do Sábio de Sião, na verdade reforça as teses do Protocolo do Sábio de Sião, porque ele está inclusive mostrando e exibindo outros escritores que criam utopias de judeus que conspiram contra a humanidade. Então, o cara fez um péssimo trabalho aqui. Mas agora vamos aqui aos fatos narrados, né? Eles constam a seguinte ideia, que através do liberalismo, que tem que se confundir com religião, eles vão tentar trazer monopólio para a elite. E quando o liberalismo acabar falindo, as pessoas vão associar os cristãos e vão começar a humilhar. O que ele quer dizer com isso? Quando você é liberal, o que um esquerdista ou uma pessoa que simplesmente não gosta de liberalismo vai te associar? A cristianismo. E olha o que acontece, cara. Você olha, por exemplo, esses pastores da Universal. Eles têm os seus candidatos conservadores também, né? Então, isso é uma ideia que foi projetada 200 anos antes. Porém, em compensação, eu devo constar que também a Igreja Católica, tanto católica quanto evangélica que for, já era corrupta há muito tempo, né? Aí que tá. Quando o Estado se arruína através do tal liberalismo falho, o que acontece? O que acontece? Dá um estouro de bolsa. Foi o que aconteceu nos anos 20. 15 anos antes desse livro aqui ser publicado. E qual foi a consequência do estouro de bolsa dos anos 20? Foi a ascensão de governos autoritários e a proposta do neoliberalismo. Tanto o comunismo acabou ganhando notoriedade nessa época, teve a Revolução Russa, que foi extremamente crítica ao liberalismo, teve a ascensão do Mussolini na Itália e de outros governos fascistas, e os mais otimistas criaram o neoliberalismo. Quando o Estado cria um banco próprio para ter acesso à sua riqueza, à sua fortuna, ter o próprio incentivo, ele passa a controlar o capitalismo. Logo, isso foi uma forma, segundo o autor, de poder controlar a sua renda propositalmente e aos poucos te induzir a uma ditadura também. Você observa, por exemplo, a ditadura do Pinochet no Chile. Ele era neoliberal. Agora, olha a diferença para a ditadura do Vargas ou o governo do Perón. O Vargas era um fascista. Ele centralizou o poder. Ele jamais conseguiria isso se não fosse um banco estatal. E o Perón, como é que ele foi querer resolver os problemas da Argentina? Fabricando dinheiro. Deu uma porcaria de inflação de 600%. E eu fico pensando naquela marchinha dele. Perón, 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 Perón. Cara, aquilo ali é um chiclete que gruda na tua mente. Mas continuando aqui. E como você vai controlar tudo? É simples, você controla a mídia. É uma coisa que o próprio George Orwell falava. Se você controla a história, você controla a mente das pessoas. Se a mídia começa a te criticar, você pode comprar o jornalista. Esse que é o segredo. E então, se você demoniza o liberalismo, você ao mesmo tempo pode demonizar a religião através de ateístas. Muita gente perde a fé quando vê que instituições religiosas estão falindo ou fazem atrocidades. Isso serve tanto para cristianismo quanto islamismo, o que for. E quando você cria a defesa de comunistas, você cria uma ditadura proposital. Aí é o que muita gente chama de... Como é o termo que usam? Marxismo judaico, né? O que na verdade não tem nada a ver, porque Marx era ateu, apesar dele ser de origem judia, e Lenin também era ateu. Mas aí que está o segredo. Se a Revolução Russa, que aconteceu anos depois da publicação desse livro, ter sido uma estratégia. Você pensa em, por exemplo, corrupção massiva que governos tipo da Venezuela têm. Tá, a gente sabe que o Nicolás Maduro, a esposa, a família dele vivem em luxo.
Mas onde é que vai parar a maior parte do roubo? Olha o roubo, por exemplo, que o irmão do Lula fez uns meses atrás. É fácil você descobrir, é até que fácil você descobrir a corrupção. Mas para onde vai o dinheiro exatamente, além de gastos estúpidos? Para a elite. Agora, vamos ler aqui com vocês a página 40 e 41, que mostra o que são os protocolos. É preciso, número 1, corromper a mocidade pelo ensino subversivo. Vamos meter o pau no ensino agora. Você está estudando. Você coloca uma pulga no pote, ela pula só até a altura do pote. Depois, se você tira aquela pulga de lá, ela não pula mais além da altura dela. Você vai para a escola e aprende a porcaria da fórmula de Bhaskara. Para que serve aquilo? Para nada. Mas tem sim uma utilidade, vai cair no vestibular. Tá. Você estudou a vida inteira para fazer o vestibular e aquilo não garante futuro para você. Divertido, né? E a maior parte do que você aprende na escola você esquece a longo prazo. Em algum momento da vida eu aprendi para que serve 220 volts, 240 volts, não sei o que, mas eu esqueci. E mesmo quem gosta de física, se depois você vai trabalhar de eletricista, você reaprende isso, porque você esqueceu. Aí que tá, como você passa na escola? Através de nota, não de realmente aprendizado. Considerando isso, você não aprende a trabalhar ou como realmente se educar. Você aprende como ganhar nota e notoriedade. Porque se fosse realmente para ensinar a escola, ela te ensinaria sobre a vida, de verdade. Nem a aula de filosofia está certa, porque você aprende muito resumidamente. Você não tem aula de ética na escola. A ética que você aprende vem de bronca de professor ou dos seus pais, e olhe lá, porque às vezes nem ela está certa. Você pensa um advogado, ele estuda acho que 5 anos para saber todas as leis que tem só no Brasil. E ainda assim ele se especializa em alguma coisa, direito do consumidor, criminalista, direito penal, sei lá mais o que. Porque é muita coisa, mas a gente que nunca estudou direito, desde que nasce tem a obrigação de saber tudo. Você não aprendeu pronto-socorro na escola, você não aprendeu coisas simples de segurança na escola. Você aprendeu coisas que você esqueceu a longo prazo. A subversão do ensino é quando você faz a pessoa acreditar que ela realmente está sendo educada, mas a escola em si ela não te ensinou quase nada. Você pergunta para o seu avô que ano ele começou a trabalhar, 15 anos, 13 anos, 12 anos, e ele bem cedo conseguiu estruturar a vida dele, porque ele foi forçado a amadurecer cedo. Agora, você olha o jovem de hoje, ele amadurece cada vez mais tarde. Por quê? Porque foi o próprio sistema de ensino que condicionou ele a isso. 2. Destruir a vida de família. O que ele quer dizer com destruir a vida de família? Pense, por exemplo, no movimento feminista ou gaysista. Quando você destrói as bases da família tradicional, você destrói morais que a sociedade já tinha, porque você está criticando algo que já existia, algo que existia há séculos. Não que necessariamente feminismo ou gaysismo seja algo ruim. Eu, por exemplo, acredito que a mulher tem que ter direito de trabalhar e não depender do homem para as coisas, né? E eu também acho a homofobia uma coisa ridícula. Eu não tenho nada a ver se 2 homens se relacionam, 2 mulheres. É a vida deles. Mas assim, eu também exijo respeito da mesma forma que eles têm que nos respeitar. 2 pessoas do mesmo sexo andar de mão dada na rua não é problema. Mas quando você começa a querer pôr filhos contra os pais, ou querer achar complicação na visão dos seus pais e tudo mais, você cria atrito. A ideia de destruir a família é destruir toda a sociedade. Entendeu? Porque tudo começa com a educação que vem de casa. A questão não é você... a questão depois é como essas pessoas que foram postas contra os seus pais vão criar os próprios filhos. Isso aqui foi projetado há 2 séculos, hein? Agora, dominar as pessoas pelos seus vícios.
Dominar as pessoas pelos seus vícios. Primeira coisa que vem na cabeça da gente é droga, né? Mas não é só droga que causa vício. Vamos pegar uma água aqui que eu vou falar muito durante esse vídeo aqui. Você pense, por exemplo, uma pessoa que é consumidora. Colecionadora, o que for. Todo mundo acaba sendo consumidor. Mesmo em países comunistas, porque você tem que se alimentar, né? Agora, vamos supor que você não usa droga, mas você anda com quem usa. Você fica indo em rolezinho de quem usa. E você vai achar assim, ele é só de boa, não usa nada. Mas com o tempo você vai achar que não faz mal e você se torna um deles. Mesmo se você não se torna, só o fato de você achar que não faz mal, você dá moral para essas pessoas. E elas acabam consumindo. Se a pessoa está presa em um vício, seja bebida alcoólica, uma droga lícita ou ilícita, ela está presa em um vício. A ideia de prender uma pessoa num vício é que ela não vai para frente. Se a pessoa acha que a vida é só prazer, meros prazer, tipo festejar, curtir o fim de semana, ir numa balada ou coisa parecida, ela não tem estímulos para viver, para crescer. Porque se ela quiser se erguer na vida, num país capitalista, ela precisa trabalhar, ela precisa investir. E você gastar com qualquer coisa que te traz vício, devo lembrar que a diversão também é um vício, ela não vai conseguir fazer isso. Faz parte do seu desenvolvimento o sofrer, porque é assim que você se fortifica. Se você desviar a pessoa disso, ela não vai fazer isso. 4. Envilecer as artes e prostituir a literatura. O que ele quer dizer com isso? Aqui você está falando de literatura, mas não é só coisa escrita, né? Isso pode servir de música, porque arte também é um tipo de música. Olha, quer dizer, música é um tipo de arte, quer dizer. Você pensa, por exemplo, o que aconteceu com o rap? O rap, o que aconteceu com o rap consciente? Nos anos 90, entrou em ascensão o rap gangster. E, de repente, o maior manifesto musical que os negros tiveram foi marginalizado. Já era, na verdade, né? Mas ele foi associado à criminalidade. Porque o rapper, ele estava ostentando uma vida libidinosa, uma vida que, na verdade, não te agrega nada, uma vida que você romantiza algo ruim, algo que prejudica as pessoas, como o tráfico e a vida gangster, e de repente se tornou algo bacana. E eu vou lembrar até uma crítica idiota que apareceu sobre Stranger Things, não tem assuntos de negro. Eu parei e fiquei pensando, o que é assuntos de negro? Não, aí eu fui ler a reportagem. Não faria diferença se eles fossem brancos. E tem que ter? Mas o que eles queriam? Colocar uma bandana na cabeça dele, ver ele cantando hip hop, rimas sobre policiais e gangsters? Sabe o que é isso? Então, ele prostituiu essa arte. Ele prostituiu essa literatura. Você, antigamente, quando vazavam nudes de uma mulher, ela chorava. Hoje em dia ela cobra. Porque ela vê que ela pode ganhar a vida vendendo pack. Cara, antigamente, você podia... para ter acesso à pornografia, você tinha que comprar uma Playboy. Com a internet, você via isso de graça. Em tipo X vídeos da vida. E aí depois você paga para ver bem sola, pelada. Tipo, para ver uma mulher que você conheceu pelada. É assim que ela ganha vida? Ela está se prostituindo pela internet. Quando você prostitui a arte, você pega algo que é bom e você faz ela ser ruim, mas ela ainda parece ser boa. Funk que tem aqui no Brasil, funk hoje não é a mesma coisa de funk que tinha nos anos 60. É só o nome, é a mesma coisa. Esse funk que tem hoje, na verdade, é uma simplificação do rap. Porque o rap era uma batida eletrônica. Aí você diminuiu ele para 3 notas no máximo e você nem rimar, você rima mais. Rap significava ritmo e poesia. Onde é que é poesia num cara falando de piroca e buceta? A música inteira.
Se tiver 4 frases, é muito para um funk. E aí você vê a porra do trap de hoje. O trap, ele também nasceu nos anos 90 com o intuito de parecer assustador o que o gangster tá falando. Vai parecer uma coisa tensa. Aí você olha o trap americano, Suicide Boys. Porra é essa? Emo depressivo quer se matar? Aí o Ghostman ele criou um estilo de música próprio. Ele está cantando sobre ocultismo. Não tem 2 rappers que fazem isso. E ele também é meio depressivo, principalmente depois da morte do Lil Baby, que também era depressivo. Agora, olha trap no Brasil, é gangster. Essa porra de Oruan, todo mundo sabe que é do Comando Vermelho. E aí você tá... Mano, não dá nem pra entender o que ele tá falando, tá com a voz toda distorcida. Pra você cantar, você tem que ter ritmos no seu canto. No seu canto é... Eu falei a mesma coisa, mas eu fiz timbres diferentes. Ele tá com a voz toda distorcida, não dá pra entender porra nenhuma, e isso é música agora? E eles conseguiram piorar uma coisa que já tava ruim. Aí, cara, eu tava apoiando aquele negócio da Amanda Vettorazzo de lei anti-Oruan, né? Aí eu vi um cara do BOP falando uma coisa que fez total sentido, mas tecnicamente aquilo já é crime. Porque assim, você vai proibir músicas que fazem apologia ao crime no palco, né? Tá, mas... Que fazem apologia ao crime em shows públicos. Mas apologia ao crime já é crime. Então, tipo, se você faz uma música com esse teor, instigando a matar, roubar ou coisa parecida, tecnicamente aquela pessoa já pode ser processada por isso. Então, para que você fazer uma lei que fortifica outra lei? É diferente do artigo 5, né? Que diz que é proibido discriminação. Mas aí depois que tem um outro artigo na Constituição que proíbe racismo. Você faz uma lei para justificar outra? Aí você tem o argumento que como o racismo ele já é uma coisa mais estruturada, uma coisa mais séria, diferente de você, por exemplo, zoar uma pessoa que tem nariz grande. Né? Aí tem uma justificativa. Né? Mas em teoria era para estar aplicado ali. Né? Você deu uma justificativa para dizer que racismo é uma coisa pior do que zombar alguém que tem o nariz grande. Então você vai e você faz a lei anti-Oruan. O Oruan vai e faz uma música que chama Lei Anti-Oruan, em analogia àquilo. E ele tem mais view na música que todos os vídeos do MBL. Puta merda, mano. Isso aqui de você envelhecer as artes e prostituir a literatura, você pode observar também em filmes. Você pode observar... quando tem sexo, parece bem mais legal um filme, né? Porque depois a pessoa viraliza na internet cena de beijo lésbico, viraliza cena de gente se pegando, e a pessoa quer ver o filme porque bem no meio tem algo que considera erótico. E convenhamos, quando tem lésbica num filme, chama bem mais atenção do que gay. Porque é um fetiche masculino. E nunca é uma sapatona, né? É sempre uma gostosa. Mas vamos continuar aqui, ó. Minar o respeito pela religião. Desacreditar tanto quanto possível os padres, espalhando contra eles histórias escandalosas. Encorajar a alta crítica, a fim de corroer a base das crianças e de provocar cismas e disputas no seio da igreja. Isso aqui já é autoexplicativo, cara. Eu falei agora há pouco de corrupção de pastores e de padres. Meu, quanto padre pedófilo não tem, meu? Tipo aquele Lancelotti lá. Aquilo ali é a ponta do iceberg, cara. Só você ver os escândalos, tanto de corrupção quanto de pedofilia do Vaticano. Será que isso foi de alguma forma introduzido de propósito? Cara, padres têm que ter um celibato. Eu tinha um professor de filosofia, né, que ele era gay. Ele foi me contar que muitos anos atrás ele queria ser padre. Mas como ele tinha no fundo uma identidade homossexual, ele desistiu. E quando ele fazia a faculdade de filosofia, padre tem que estudar filosofia, ele dormia na parte dos filósofos ateus, porque ele era católico. Aí, em compensação, depois ele virou agnóstico, ele não sabia explicar direito Nietzsche, que é uma coisa que todo ateu deveria saber. Olha que merda. Agora você imagina se ele virasse padre. Depois dar alguma reportagem aí de escândalo, meu Deus, um padre e um bispo juntos. Aí ninguém sabe explicar porquê, né? Porque, cara, eu acabei descobrindo na cagada uma coisa. Muitos desses caras que têm problema
consigo, eles às vezes tentam se esconder atrás da fé, para tentar lutar contra si, ao invés de procurar um psicólogo. Será que é por isso que tem tanto escândalo de merda desses? Mas se você instiga esses escândalos de propósito e as pessoas perdem a fé porque viram o mau ato de um padre. Cara, a Igreja Católica faz muita doação para fiel. Muitos anos atrás eu também dependi de doação. A Igreja Católica acho que me ajudou 3 vezes. Eu não sou católico, mas eu acredito nos católicos. Eu não acredito na Igreja Católica. Eu acredito em quem tem fé. Aí é diferente. E quem tem fé também pode ser manipulado. É só você olhar, tipo aquela igreja da Universal. Meu, tem esteira para você dar dinheiro pro pastor. Aí o pastor falando assim: meu, vocês deram um monte de moedinha, mas Jesus era bandido? Aí o pessoal vai doar mais. E acho que foi o Valdomiro que falou isso, se não me engano. Eu tive uma mensagem no Divino. Vocês têm que doar o trízimo. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Ó, são 22, eu estou só no sexto, hein? Propagar o luxo desfreado, as modas fantásticas e as despesas loucas, eliminando gradualmente a faculdade de gozar de coisas simples e sãs. O que ele quer dizer aqui nesse artigo 6 do Protocolos? Ele quer dizer que quando você quer ter... Pensa na pessoa que quer ter coisas da hora para chamar a atenção dos outros. Uma vez eu fui conversar com um ex-assaltante de banco que já ficou, se não me falha a memória, 8 anos preso, que o vulgo dele era Mussarela. Por que é que ele foi assaltar o banco e acabou matando 5 policiais? Que ele queria ter um carrão e ostentar para a favela. É um imbecil. Se dependesse de mim, ele ia ter pego pena de morte, meu. É um imbecil. Você pode ter prazeres simples da vida, sãs, trabalhar. Você pode depois ter as memórias, nossa, eu lembro de quando eu tentei, não consegui, tentei de novo, consegui. E nesse caminhada que você tem, você vai ter muita memória legal com a sua família, com amigos, com colegas, que depois você deixa de ver, mas você tem aquela memória. Ou você pode roubar. E depois, quando você quer ter coleções fúteis, tipo gente que coleciona latinha, tipo às vezes lá no meu canal no Kawaii, eu mostro o react de eu tomando um refrigerante diferente, né? E aí são de personagens. Tem gente que coleciona aquelas besteiras. Tem gente que se endivida para ter produtos caros. Para que ter um caro se você pode ter um barato? Porque você quer ostentar, porque você quer ter mais. É uma coisa que o Adam Smith chamava de barganha, né? Você não precisa daquilo, mas você foi instigado a querer aquilo. A mesma coisa é a droga, cara. Você vê a pessoa usando, eu tenho que usar isso para me desviar da realidade, porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade, eu fumo maconha, eu cheiro pó. Não, você não precisa. Mas o tráfico queria que você soubesse, pensasse isso, aliás. Então, você foi instigado a usar. Você nunca precisou disso. Muito pelo contrário, cocaína dá ansiedade, né? Agora, vamos continuar aqui lendo o Protocolo Sábio de Sião. Distrair a atenção das massas pelas diversões populares, jogos, competições esportivas, divertir o povo para impedi-los de pensar. Aqui é a famosa política do pão e circo. O cara que fica pensando só em futebol, raramente ele fica pensando muito em política. Agora, quando uma pessoa um moleque pergunta pro professor, que time você torce? Ele é corintiano, aí o moleque também é corintiano, aí ele sente que ele faz parte do mesmo grupo que o professor, ele sente que é amigo dele, se é amigo dele, ele sente que pode ser mais legal com ele. É o sentimento de coletivismo. E isso é uma coisa perigosa. Se o sentimento de coletivismo ele pode acontecer de futebol a grupos políticos e religiosos. E isso tudo porque você distraiu a massa com uma utopia. Entende? Tá.
8. Envenenar os espíritos com teorias nefastas. Arruinar o sistema nervoso com a barulheira incessante. Enfraquecer os corpos pela inoculação do vírus de várias enfermidades. Tá, isso aqui que ele falou é uma coisa séria. Você já ouviu falar de uma coisa que chamava Operação Popeye? Na década de 60, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usou uma arma que podia alterar o clima, fazia chover. Depois, os ambientalistas mandaram parar urgentemente com aquilo, os protestos hippies, né? Que fizeram os Estados Unidos sair da Guerra do Vietnã por 1 ano. Cara, a Operação Popeye é uma coisa que o governo americano quer que você esqueça que aconteceu. Se eles fizeram uma arma de alteração climática na década de 60, o que é que eles fizeram hoje? É muito babado, né? Quando deu a Guerra Civil Americana, o Sul ficou destruído, que eram os confederados. Logo, os empresários americanos investiram lá em cima porque não tinha mais comércio. Eles tiveram lucro em extensão, porque todo mundo precisava de emprego aos montes, de imediato. E isso é uma coisa que os Estados Unidos descobriram naquela época. Depois da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estava tudo destruído, precisa de um comerciante lá em cima. Por isso que os Estados Unidos tirou os bloqueios dele de propósito do Havaí para o Japão atacar, porque eles queriam de um pretexto para entrar na guerra. E aí que está uma coisa, e se desastres climáticos são feitos de propósito para abrir terreno e instituições investirem em cima? Né? Aí é uma teoria de conspiração, né? Eu não posso provar isso, mas você imagina aí, e se? E eu vou além, você sabia que teve judeu que financiou o Holocausto? Esse livro aqui é sobre judeus, mas você, que foi feito bem antes da Segunda Guerra, mas você sabia que realmente teve? A Suíça não entrou na Segunda Guerra, conseguiu se manter neutra e ter tanto comércio com o eixo quanto com os aliados. Judeus financiaram armas e uniformes para alemães. A Hugo Boss, por exemplo, foi quem produziu os uniformes nazistas. Aí eu te digo assim, qual era o interesse dele em ver outros judeus morrerem? Cara, não é todo judeu que é rico. E um cara que é, por exemplo, dono de uma barbearia, ele não é rico, mas ele é um pequeno burguês, vamos chamar assim. E com o Holocausto, metade da população judia morreu. E a Europa estava devastada. Os judeus suíços, na hora, eles investiram em cima e fizeram a mesma coisa que os Estados Unidos faziam. Porque eles queriam que a Alemanha depois fosse destruída. Faz a atrocidade que quer para se prejudicar no final. Eles conseguiram lucro. Tanto é que a Europa precisou da União Europeia para se unir, tentar reerguer a economia. E o euro, porque todos eles que estavam em crise precisavam se unirem para a moeda. E por isso é como se fosse um país só com divisões de leis. Né, internas, como um federalismo quase. E a Suíça até hoje não faz parte do euro. A Inglaterra não foi destruída, faz parte da União Europeia, mas não usa o euro, usa a libra. A Espanha se destruiu numa guerra civil. Portugal estava na ditadura do Salazar, ditadura fascista. E eles acabaram tendo que entrar no euro, porque já está do lado mesmo, e porque ele precisava de circulação, ter um estímulo econômico depois da destruição e da reabertura do comércio português após a ditadura fechada do Salazar, porque eles também queriam combater a burguesia, então não tinha livre mercado. Aí que tá uma sugestão que eu vi em críticos. A maior maneira de você combater a burguesia não é você cobrar imposto do mais rico. Porque se você cobra imposto do mais rico, ele continua rico. E o dinheiro não volta para o povo. Porque o Estado já é em si uma instituição corrupta. Você vê, o Brasil está prestes a ser o país com o maior imposto do mundo. A gente não tem educação, não tem saúde, não tem nada. Ah, mas tem sonegadores de imposto. Ainda assim, a gente não tem nada. Por quê?
Porque o Estado não investe em você, o Estado investe na repressão, que é a censura, o Estado quer aumentar o salário dos próprios políticos, e o dinheiro vai parar num lugar anônimo, em paraísos fiscais, que ficam na Suíça, né? Isso tudo foi projetado pela conspiração. Vamos continuar aqui o livro. Então, você quer combater a burguesia? Eu ia esquecer de explicar. Então, não fique consumindo de forma desfreada. A maior forma de combater é crescendo. Você tenta vencer o sistema, mas o sistema te vence, né? Você pensa em, por exemplo, o político que diz que não vai usar fundo eleitoral. Ele falha, ele passa a usar. Ele diz que é econômico, aí ele deixa de ser, ele mente. É difícil vencer o sistema. O sistema te vence. Não fique preso a vício. Queira crescer, evoluir, estudar coisa que te agrega, nem que seja para trabalho. É essa a forma de combater a burguesia, batendo de frente com eles, não tentando roubar eles, e depois tem argumento contra você, que é o que o comunista faz, né? Tenta roubar o rico, e depois o Estado se torna a própria instituição burguesa que eles tanto criticam. Porque o Estado acaba tendo um monopólio próprio, e não um rico que controla, mesmo que indiretamente, uma nação. Tá. Protocolo 9. E aqui eu também estava falando de enfermidade, né? Eu estava começando a falar de arma climática, e depois começa a ter aquela conspiração de vacina e tal, né? De envenenamento, também sobre a AIDS, que tinha uma lenda que a AIDS, quando ela surgiu na década, se não me falha a memória, de 70. A AIDS surgiu na década de 70 ou 80? Cara, você já vê de 70 ou 60, isso aí foi já. Acho que foi 70, né? A AIDS, diziam que teve gente que pegou com agulha. E se eu te disser que foi exatamente assim que a minha tia pegou? A minha tia estava com câncer, isso já em 2007. Ela tinha que fazer um exame de sangue, perderam o exame, ninguém sabia o que aconteceu, teve que fazer outro, não interessa se fez barraco. De repente ela tinha AIDS. Cara, isso foi de propósito, devem ter usado uma seringa usada nela, né? Se ela não tivesse morrido, dava para fazer um processo infinito. Vamos dar continuidade aqui, né? Criar o descontentamento universal e provocar ódio e desconfiança entre as classes sociais. Aí que está a ideia do marxismo judaico. O comunismo, ele faz descontentamento. Você vê rico gastando, rico ostentando, e você acha que é o rico o principal problema. O principal problema é você que consome, né? Você que dá público para ele. Porque se não fosse você, ele também não seria rico. Você cria descontentamento da classe. O pobre vai ficar reclamando que é pobre, mas ele não quer trabalhar para ser no mínimo classe média. Você dá para ele a miséria de um Bolsa Família, um auxílio de PCD, e ele se mantém na pobreza. Entendeu o problema? Olha, trabalhando como segurança de shopping, conta uma história. Família Washington. Mano, elas são um bando de retardados que quer pedir comidinha para homem, mostrando decote. Ai, mas eu sou uma mãe de família, não tenho emprego. E nem vai ter, porque ela quer viver de Bolsa Família. E quando tá com fome, pede para os outros comprar comida para ela. Aí é fácil, né? Vai ficar nesse estilo de vida para sempre. Aí ela tem um filho que é especial. Cara, por isso que eu defendo que possa ter uma eutanásia para esse tipo de gente. Eles não agregam. O bebê tem microcefalia, tem hidrocefalia ou sei lá. Aí a pessoa vai e recebe auxílio do governo e não quer trabalhar por causa disso? Aquela criança tem 5 anos de vida no máximo. Não tem por que estar viva. Se eu fosse político, eu ia fazer uma lei para autorizar o sacrifício delas. Não é dar pena de morte para elas, hein? Não vai confundir. Olha, eu desisto de ser mãe dela, não vai agregar nada. Então você entrega para a justiça e eles eutanasiam. Pronto, é o que eu defendo, né?
tá? Porque você cria esse descontentamento da classe. E ela, em compensação, também não quer crescer. Aí vai lá para o marxismo. Beber mais água que... Eu vou fazer isso aqui umas 10 vezes durante o vídeo. Despojar a aristocracia das velhas tradições e de suas terras, gravando-as com impostos formidáveis, de modo a forçá-las a contrair dívidas, substituir as pessoas de sangue nobre pelos homens de negócios e estabelecer por toda parte o culto do bezerro de ouro. Eu acabei de explicar isso aqui, né? Agora, sobre o descontentamento e o culto do bezerro de ouro. Quando você confia num político, você pensa num petista, cara. Ai, mas o Lula ajuda os pobres. É o bezerro de ouro. Você pensa na pessoa que está presa numa utopia. Bolsonaro vai varrer a corrupção, a direita. Um bezerro de ouro. Você está sendo manipulado. Quando você criou uma aristocracia, que tem pessoas acima de você. Você sabe disso, mas você idolatra elas. E o empresário não é necessariamente um investidor, um CEO. É o político. Porque ele está investindo no voto dele, né? Você vai votar nele, ele vai se manter no poder, ele prefere ter 8 anos de um mandato inútil do que 4 anos decente. Vai ser deputado 6 vezes consecutivas, fazendo 2 leis, e olhe lá, né? E aqui também vai uma crítica à democracia. Você lembra aqui que eu tinha falado no começo do vídeo que parecia que isso aqui foi um projeto de um aristocrata russo? Então, porque acontece que na época que isso aqui foi escrito, que isso aqui foi projetado, a maioria dos governos eram monarquias. E se você derrubar uma monarquia e colocar uma democracia, o povo vai ter poder? Não, não vai. Porque você vai fazer um partido e ele vai se manter no poder. Quando ele não estiver mais no poder, porque o povo está descontente, porque deu um impeachment, ou sei lá, o outro partido, que tem a promessa de mudança, no fundo não é diferente. Aquele político que era crítico, podia muito bem estar votando junto do que quem ele criticava, além do esquema. Por trás da cortina, por trás da câmera, ninguém é inimigo. A democracia é uma ilusão. Porque você tirou, numa monarquia, em teoria, tem uma moral própria de alguém que desde cedo treinou para ser político. E aí você fez, em vez disso, um governo de qualqueres. Mas eles não são qualqueres. Eles são conspiradores também. Que eles estão conspirando para te roubar, para te iludir. A democracia, a república que eles queriam instaurar, é uma fraude. Esse livro aqui ataca muito a maçonaria. E vamos fazer uma observação. Todo o continente americano foi independência através da maçonaria. Estados Unidos, Washington. Quando a Argentina, Uruguai, maçons, tem símbolo maçom na bandeira deles. Dom Pedro I era maçom, fez aqui a independência do nosso país, se arrependeu, deu a noite das garrafadas, voltou para Portugal, fez a guerra civil com o irmão dele, que queria ênfase mais católica, e aí colocou a filha dele, Maria, no final da história, como rainha de Portugal. A família dele, a descendência dele, né, os genitores dele assumiram o governo de 2 países, Dom Pedro II aqui, Maria lá. Lembrando que Dom Pedro II ele foi criado pelo, se não me engano, Chalaça, o Bonifácio e os regentes, porque não podia assumir de imediato, ele tinha 5 anos. E eles eram maçons, todos eles. Dom Marechal Teodoro, ele era monarquista, convicto, mas de tanto falarem, ele foi convencido, fez um golpe contra um não-maçom, os militares assumiram o poder sem qualquer consulta do povo e fizeram esta bendita república. Esta bendita república foi proclamada por 150 pessoas. Foi escrita por maçons.
eles quiseram assumir o poder, a fazer uma algazarra. Quando a escravidão acabou, tinha projeto de indenização de todos os negros. Eles queimaram todo o registro de origem dos negros para impedir isso. Em compensação, nenhum deles sabe a sua origem, de onde vieram, e se tornou impossível. Por quê? Porque eles não queriam pagar todo mundo. Quem foi que financiou o golpe de Estado no Brasil foram ex-proprietários de escravos, que tinham acabado de perder os seus escravos. Tudo isso foi uma fraude. Não tem por que você comemorar a proclamação da República. Independência do México. Era uma monarquia. Depois, ali foi diferente. Eles fizeram, ao mesmo tempo que aboliram a escravidão, proclamaram a República através, se não me falha a memória, eu estou em dúvida se foi com uma guerra civil ou se foi com um golpe, que faz tempo que eu li a história do México. Mas foram maçons. Foi diferente a história do Brasil e do México. Ainda assim, a longo prazo, todo mundo aqui se tornou uma república, instituída por maçons. Agora você olha como está curiosidade sobre o Brasil após a ditadura militar. Sempre teve maçom no poder do país, indiretamente. Tancredo Neves não assumiu. Ele misteriosamente morreu. Quem assumiu foi o Sarney, maçom. Fernando Collor já começou bem o governo dele. Primeiro dia de governo, plano Collor. Ele suspendeu o dinheiro de todo mundo da poupança, né? Um monte de cara se matou naquela época quando viu aquilo. E aí fizeram o impeachment dele. Quem assumiu o poder? Itamar Franco, maçom. Fernando Henrique. Quem era o vice dele? Marco Maciel, maçom. O Lula. Quem era o vice dele? José de Alencar, maçom. E por curiosidade, o José de Alencar era do PL. Depois ele mudou para os Republicanos, partido que hoje é o Tarcísio. Que desde aquela época já foi projetada essa ideia de colocar um marxista com um liberal de vice para ter um suposto equilíbrio na chapa. Aí depois você... guarda um pedacinho do bolo para mim depois. Aí depois você tem a Dilma, que era o vice da Dilma, um maçom, Michel Temer. Dono de uma casa maçônica, inclusive. Aí a Dilma pronta, no segundo pra cacete, dá o impeachment, e ele assume. Vice do Bolsonaro, Hamilton Mourão, maçom. O Bolsonaro dizem que originalmente ele queria que o príncipe Felipe fosse presidente. Deu BO o Felipe com Bebiano, não deu. E aí depois tentou a Janaína Pascoal, ela não dava porque ela tinha filho pequeno, ainda bem, porque os dois não iam bater. E de qualquer forma entrou um maçom no poder. Quando o Michel Temer era presidente, quem ele colocou no STF? O Alexandre de Moraes. E aí depois, Alckmin, que era inimigo veraz do Lula, vira vice dele. E o Alckmin é maçom. Que sempre tem maçom de vice-presidente. E eu também não duvido que o Alexandre de Moraes é maçom. Como é que soltaram o Lula? O Bolsonaro, ele precisava salvar o Flávio. Então aí ele estava sem o que fazer, chamou o advogado do Lula. Porque quem manja de salvar corrupto é o advogado do Lula. Então aí que eles fizeram? Ter o juiz de garantias, que foi um projeto do Freixo, e em seguida eles conseguiram dizer que a Lava Jato estava ilegal, que a investigação contra o Lula estava ilegal, e soltaram ele. Não é que ele foi inocentado. É como se a investigação contra ele nunca tivesse acontecido. E aí o Bolsonaro poderia concorrer contra o Lula, que nem era o sonho dele, e ao mesmo tempo salvou o Flávio, porque a investigação contra o Flávio estava ilegal, e ele perdeu a eleição, hein? E sabe quem é o único cara que tem o poder de tirar o Lula do poder? O Alexandre de Moraes. Porque ele pode fazer um documento e falar assim: a investigação contra o Lula estava verídica. Opa, obrigado, viu? E aí ele é preso automático, o Lula, e aí o Alckmin assume. De novo, um maçom no poder. Então você observa que sempre tem uma conspiração por trás de uma república. A democracia ela é fraudulenta. Vamos continuar lendo aqui. Empenhorar-se as relações entre patrões e operários pelas greves e lockdowns, eliminando assim qualquer possibilidade
de acordo que daria em resultado de uma colaboração frutuosa. Aqui a gente pode olhar os dois lados de opostos que são projetados. Quando não tem direito trabalhista num país, vamos dar, por exemplo, a China. Se der protesto ali, os caras mandam você para a cadeia e foda-se. É ditadura. Mas você pode olhar, por exemplo, também um país que tem muita lei trabalhista. Complica muito para o empregador para poder fazer a pessoa entrar realmente numa carteira assinada. Então, isso aumenta cada vez mais a informalidade. Se aumenta a informalidade, essa pessoa ela dificilmente pode processar o chefe dela. Não que não dê, mas complica. Desmoralizar as classes superiores por todos os meios e provocar o furor das massas pela visão das tórpedas estupidamente cometidas pelos ricos. Aqui eu expliquei no começo do vídeo isso. Mas eu vou além. Sabia que tem uma marca de roupa cara, eu esqueci o nome, que diz a lenda que eles estão fazendo produtos ridículos como um teste social para ver até onde um rico vai em gastar com futilidade. Eles criaram uma pulseira que era uma fita crepe falsa. Se você quer ser estranho, você só pega a fita crepe e vai andar com ela no braço na rua. Eles criaram uma bolsa que parecia um saco de lixo. Então por que você só não vai andar com um saco de lixo na rua? Aí você vê rico gastando com besteira e você critica os ricos, mas o dinheiro dele ele faz o que ele quiser. Vamos falar do Elon Musk então? O Elon Musk, ele gasta o dinheiro dele com foguete. Não quer mandar o homem para Marte, colonizar Marte. O dinheiro dele ele faz o que ele quiser. Aí aparece a ONU, dá uma quantia absurda de dinheiro e fala assim: isso aqui é o que é preciso para acabar com a fome no mundo. E o pessoal ficou cobrando com o Elon Musk, dizendo: você podia acabar com toda a fome no mundo, você está gastando com foguete? O Elon Musk deu um desafio: você me dá conta de quanto eu tenho que gastar, depois você me dá a nota fiscal. Ninguém fez isso. E por curiosidade, o Brasil paga 14 vezes mais em imposto por ano do que aquela quantidade. Em 8 anos de imposto no Brasil, é o que Portugal roubou do Brasil em todo o período colonial. Permitir à indústria que esgote a agricultura e gradualmente transformá-la em especulação louca. E aí a gente pode falar de problema de grileiro, problema de plantação, problema de agrotóxico. Bater palmas a todas as utopias de maneira a meter o povo num labirinto de ideias impraticáveis. Aqui a gente não pode estar necessariamente só falando de política. Aqui a gente também pode muito bem estar falando também de visões de coach. O coach vai e te passa uns esquemas que veio na cabeça dele, ele acha que dá certo e ele te vende o curso. Você acha que você vai ficar milionário através de uma ideia de um cara que nem é milionário. Aí você vê a polaridade da esquerda e da direita, que cavam a própria cova. E da mesma forma que, em teoria, um liberal era para não se preocupar com, por exemplo, a homossexualidade, porque é uma base da vida, em você poder fazer as suas próprias escolhas, não faz sentido um esquerdista que diz defender o direito dos gays, querer apoiar os imigrantes islâmicos, que odeiam eles. Esses dias eu estava vendo lá a reportagem de uma travesti que estava apoiando a causa palestina, foi lá na manifestação e apanhou. Cara, eles odeiam travesti. E você entra nessas utopias. Você lembra que no começo do vídeo eu expliquei como você associar o cristianismo ao liberalismo falho? Então, você de um lado tem um suposto liberal
que é homofóbico, e do outro lado você tem um suposto socialista que tá dando um tiro no próprio pé. Você faz as pessoas caírem em hipocrisia. Se você questiona essas coisas, você é excluído da massa. Porque pensar irrita os que estão acima. Sendo que questionar é a primeira base da inteligência. Já desde Sócrates. Sócrates era um cara bem chato, ele ficava lá, por quê? Por quê? Por quê? De tantos porquê, ele foi condenado à morte. Pessoal foi querer protestar contra isso, foi tentar salvar ele, ele mesmo pegou o cálice e bebeu de veneno e bebeu. Ele deu algum discurso e mano, quero morrer mesmo. Frase mais famosa dele, apenas sei que nada sei. Aí você vai debater com uma pessoa que não pensa que nem você, ela acha que você é burra. E é assim que funciona, cara. São ideias impraticáveis, utopias de mundo. A pessoa tem a convicção que aquilo vai funcionar e por isso ela não se convence que o outro pode estar certo. Porque é mais fácil você querer criar argumentos que reforcem o que você já acredita, que defenda o que você já acredita, e você ficar fechando os olhos para a verdade, do que você aceitar que aquilo que você lutou por anos estava errado. Aumentar os salários sem vantagem alguma para o operário, pois que o preço da vida será majorado. É explicado no livro uma coisa muito interessante. Antigamente, o dinheiro se baseava no preço do ouro. Quando a prata se tornou mais valiosa que o ouro, se baseou na prata. Então você tem que fazer ela parar de se basear na prata. É explicado no livro que eles têm que substituir o dinheiro por papel. E é de fato o que aconteceu a longo prazo. O dinheiro não é baseado mais em metal raro, é em papel. A gente produz uma coisa que na verdade é barata para dizer que aquilo tem um valor maior do que já tem. Mas em si dinheiro é papel. Você deu um valor imaginário para aquela nota. Uma nota de 100 é o mesmo material de uma nota de R$2. Então você criou um valor imaginário. Na década de 60, mesma época que deu a Operação Popeye, a economia do mundo deixou de se basear no ouro e passou a se basear no dólar. Quando criaram o cartão de débito, o cartão de crédito, a gente já estava se acostumando a pagar sem dinheiro. E o dinheiro só não desapareceu porque não é todo mundo que tem conta no banco. Quando a gente nasce, a gente não tem conta no banco. Quando criaram o Pix, só não foi extinto o cartão porque não é todo mundo que tem internet para fazer Pix. E o Pix foi ideia do Temer, mas o Temer não exerceu aquilo. Aquilo saiu no governo do Bolsonaro. E o pessoal ficou achando que foi o Bolsonaro que criou o Pix. Não foi. Foi o Maçom que fez aquilo. Aí, segundo o livro, o dinheiro ele vai acabar sendo produzido com base na população e não necessariamente do real valor dele. Você vê, por exemplo, Bill Gates financiando ONG de aborto. Isso é mais do que só uma causa ideológica, uma ideia dele dizer que o aborto é certo porque é direito da mulher, da diminuição da população, não sei mais o que. Mas o controle de natalidade também dá o controle de gasto. Se eu sou pobre e eu tenho filho, eu vou me manter na pobreza, porque eu vou ter que investir na sobrevivência daquela criança. Então, se você impede as pessoas de terem filho de propósito, você também não vai dar tanta demanda. E o Estado sabe disso. Porque o dinheiro ele vai ser baseado na quantidade de pessoas que nascem, pelo menos em teoria, a teoria do livro.
Ou você pode fazer uma hiperinflação, que nem na Argentina, com o Perón. Não tem mais valor nenhum o dinheiro. A Venezuela já foi a 4ª maior economia do mundo, passando a China. Entrou um governo socialista no país, o dinheiro não vale absolutamente nada. Você vê jogado no chão, é lixo, é papel higiênico, limpa a bunda com dinheiro mesmo. Não tem mais valor. O dinheiro da Etiópia, que já foi considerado o país mais pobre do mundo, hoje vale mais que o dinheiro da Venezuela. Por quê? Porque você fez, perdeu valor. E aquela população não tem escolha senão fugir de lá, da Venezuela, e a população de lá diminui. Com a população menor, o povo é mais facilmente controlado, porque tem menos gente que pensa, e os poucos que acham pensar, gente que apoia o governo, acha lindo e acha que o Maduro realmente está ajudando. O 16 também é bom, hein? Fazer surgir incidentes que provoquem suspeitas internacionais. Envenenar os antagonistas. Entre os povos, despertar ódio e multiplicar argumentos ruidosos. Você lembra quando mataram o George Floyd? Em que ele viralizou estranhamente rápido, sendo que a polícia mata cara negro todo dia? Isso me lembra até uma piada do Léo Lins. Foi uma piada mais ou menos assim: todo assassino em série é branco. A polícia sempre investiga um negro primeiro, não dá tempo de matar mais gente. É bem a cara do Léo Lins essa piada, né? E é realista. Mas você pega um caso daquele, viraliza, e de repente Black Lives Matter está em alta. Está tendo atentado contra branco, está tendo quebra-quebra. O governo tem que agir de alguma forma. Mesmo na pandemia. 2 meses antes de ter a pandemia do coronavírus, teve congresso na China, congresso do Fórum Econômico Mundial na China, que não foi noticiado, a qual estavam debatendo muito sobre o que fazer em pandemia. Cara, quando deu a crise de 1920, aquilo acabou servindo de lição de como governos podem controlar a população e controlar a economia. Quando deu a Covid-19, 100 anos depois, governos acabaram, por acidente, testando como é que eles podem controlar a informação que chega no povo, dizer o que é realmente verdade e o que não é, o que é fake e o que não é, se a vacina funciona ou não, se o Covid é perigoso ou não, e estranhamente centenas de variedades de Covid surgiram, e tudo isso aconteceu. Por quê? Como disse aqui o outro artigo, a população foi envenenada, não só em espírito, mas em DNA, porque todo mundo adoeceu de repente. E é aí que está, a suspeita internacional cai sobre os chineses. Caiu sobre os chineses, né? Mas a gripe começou, mais variantes surgiram no mundo inteiro. Não foi só o chinês que projetou aquilo. E outro, a população da China não é grande? Tinha que surgir na China, porque eles precisam diminuir a população, conforme foi dito no artigo anterior, né? Conceder o sufrágio universal a fim de que os destinos das nações sejam confiados a gente sem educação. Nossa, isso aqui é fudido, hein? Eu vou acabar de comer o bolo, peraí. Você pensa em um cara imbecil que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe porra nenhuma. Ele é um cara, segundo o Sérgio Moro, né, que
Ele não te pergunta as coisas com o intuito de você questionar ou dizer que ele está errado. Ele quer que você concorde com ele. Não ficava vendo aquelas conspirações que a vacina não funciona, que não precisa de vacina, que a Covid é fraude. E ele deixou a Covid ficar se espalhando no país. Não te deixou um cara burro assumir o poder bem na época que isso ia acontecer. Você confiou o poder num cara burro. Um cara burro que as pessoas idolatram. E aí entra um outro cara burro no poder em seguida, o Lula. O Bolsonaro pelo menos fez faculdade, fez de educação física. Ele tem um histórico de atleta. Você lembra que tinha até virado meme? O Lula parou na 4ª série. E o Lula pode a qualquer momento ser derrubado pelo Alexandre de Moraes, se for vontade dele. Quem manda no país é o Lula. Porque, vamos ler de novo isso, que eu estava mastigando, acho que nem deu para entender direito. Conceder o sufrágio universal, a fim que os destinos das nações sejam confinados a gente sem educação. Educação não é estudo. A gente viu aqui já no primeiro artigo que o estudo pode não querer dizer nada. Mas o estudo que está falando é de sabedoria. Um rei, em teoria, teria que ter sabedoria, porque desde pequeno foi ensinado a ser sábio. Dom Pedro II, ele era políglota, cara. Ele sabia tudo que você imaginava. Ele dizia que se ele fosse uma pessoa normal, ele ia querer ser professor, para poder passar o ensino para frente. E mesmo assim, conforme ele envelheceu, ele foi caindo aos pedaços. Talvez ele não queria que tivesse uma revolta, não por, como ele disse, derrubar sangue brasileiro, mas porque talvez ele estivesse cansado de lutar. Aí que está também o problema de você concentrar poder demais numa só mão. Porque podia ter um levante e defendesse o Império do Brasil, mas isso não ia acontecer, né? Aí o poder ele acaba sendo proferido a gente sem educação, gente irritante, porque você tem que controlar a democracia. A democracia é uma fraude, é uma ilusão. E se, além de tudo, a gente descobrir que a urna eletrônica realmente é fraudada? Na Venezuela, pelo menos era. Maduro ganhou com mais votos do que gente que existia na Venezuela. É fraude ali. Na Rússia dizem que é fraude também. E na Rússia ainda fazem lei para o Putin ficar mais tempo no poder, né? A ideia de deixar a gente burra assumir o poder do país é de propósito. Porque a gente precisa falir as instituições. Isso é um plano Illuminati. Derrubar todas as monarquias e por toda parte estabelecer repúblicas. Intrigar para que os cargos mais importantes sejam confiados a pessoas que tenham segredos que se não possam revelar a fim de poder dominá-las pelo pavor de escândalos. Marca Panamá ou Boiana. Olha, isso aqui eu já expliquei. Mas o que tem a ver o Panamá, isso aqui? O Panamá, quando o Simão Bolívar fez a independência da Grã Colômbia, Venezuela, Colômbia, Equador e o Panamá eram um país só. Aí ele se fragmentou, porque era grande país, tinha muita gente divergente, mataram ele. E no final, o último que separou foi o Panamá, se não me falha a memória, foi em 1899, eu posso estar errado. Mas por que é que foi feita a independência do Panamá? Os Estados Unidos viu que o Panamá era bem fininho e você podia transbordar um rio, né? Você poderia fazer uma abertura no meio do Panamá para navios atravessarem. E isso podia ser muito bom o comércio. Então eles estimularam a independência da Colômbia, fizeram um país independente e aí tem o Tratado do Panamá. E isso foi uma das coisas numa chamada Guerra das Bananas, né? Que tinha muita banana na América Central e apelidada de Guerra das Bananas. Que os Estados Unidos estavam usando o seu imperialismo na América Central. Teve guerra na Nicarágua, no El Salvador, em Honduras. Teve guerra ali no treco inteiro, guerra hispano-americana. Porque eles estavam se impondo em cima, forçando a ter comércio. O que é forçar a ter comércio? Você não vai ter comércio próprio, você não tem opção de fora além dos Estados Unidos.
É como se fosse uma neocolonização. Por que você já não faz aquilo virar logo um Estado americano? Muita extensão, não tem extensão por terra, é uma cultura muito diferente e tem outro idioma. É diferente da guerra mexicano-americana. Eles queriam comprar metade do México, eles não aceitaram. O Texas se separou do México. Os caras quiseram ser dependentes de alguém mais interessante, os Estados Unidos. O México não aceitou isso, porque não tinha reconhecido. Fez guerra. Estados Unidos aproveitou e venceu eles e roubou metade do território. Mas metade daquele território que eles roubaram na guerra americana e mexicana, quase não tinha gente. Então, aqueles falantes de espanhol, aqueles becos, aqueles guetos, era um problema de menos. A longo prazo, o idioma deles desapareceria. Tem umas periferias no sul dos Estados Unidos que fala espanhol ainda, mas é diferente de você dominar aqueles países mais no sul. Então você transformaria aquilo em estados fantoche. Tanto é que na década de 80 deu a Guerra do Panamá, que o George Bush liberou. Por quê? O George Bush, que por sua vez é um Illuminati também, né? Ia ter uma ruptura no tratado, ia ter autonomia, mas aí eles descobriram que aparentemente o presidente tinha envolvimento com o tráfico de drogas, invadiram e forçaram o Panamá ainda a ser um estado fantoche. Os Estados Unidos até hoje têm muita influência lá, porque o canal do Panamá foi feito para eles. O Panamá é uma fraude, né? Abolir gradualmente todas as formas de constituição a fim de implantar o despotismo absoluto do bolchevismo. Bolchevismo, no caso, é comunismo, tá? É o termo que usavam muito antes da Revolução Russa. Cara, a União Soviética, Geórgia, Ucrânia, Rússia, todos os países que acabam conquistando da região, entre outros. Tem uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente estudou aqui no Brasil, né, que é o Grande Jogo. Foi uma espécie de guerra fria entre os ingleses e o Império Russo naquele território desses países que acabam conquistando. Porque muitos daqueles países não tinham um conceito de Estado que a gente tem, eram muitas tribos que não tinham um país definido, e os ingleses que estavam colonizando a Índia, estavam colonizando aquele lado da Ásia, tinha interesse da região, mas o Império Russo também tinha. Isso foi uma espécie de guerra fria entre eles. E até o Afeganistão entrou no meio, né? Teve uma guerra de domínio inglês, uma de independência, outra de domínio inglês. Mais tarde se tornou independente. Na década de 70, futuramente, teve um golpe comunista no Afeganistão, que foi obra da União Soviética. Os talibãs derrubaram, estavam quase dominando o país. Depois, a guerra do Afeganistão começou Foi em 2001 ou 2002? Eu esqueci agora. Foi uma intervenção americana, durou 20 anos aquilo. O Trump falou, mano, não tem que fazer nada ali, vai embora. Começou a recuar as tropas, mandar embora, continuou no governo Biden. E o Talibã finalmente assumiu o poder do Afeganistão. Não que isso seja uma coisa boa, né? E com o imperialismo americano, pelo menos mulher tinha o mínimo de direito necessário, né? Com o Talibã hoje no poder, mulher é... Um bicho é melhor tratado do que mulher lá, cara. Nem objeto você trata daquele jeito. Não tem, é incomparável aquilo. E só para constar, não é muito diferente da Arábia Saudita, que é aliado americano, né? Mas, cara, isso tudo, esse negócio de populismo bolcheviquista, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Despotismo é um governo populista, né? Utópico. Ele fez isso para abolir essas instituições, abolir as constituições. O plano Illuminati, no final, não é necessariamente ser comunista, porque eles querem manipular os liberais também. Quando o liberalismo falha, o comunista ganha voz, aí ele falha também, e aí o liberal ganha voz. E aí você mantém esse ciclo, né? Você tem que fazer uma desestrutura, desfazer a ordem. Por que é que eles querem tanto conflito entre sociedades, entre classes sociais, entre brancos e negros, entre mulheres e homens, entre tudo?
Porque se o mundo estiver em ruínas, vai acelerar a vinda do Messias, né? Os conspiradores que fizeram isso, muitos deles eram judeus, né? Eles acreditam que o mundo vai mudar quando chegar o Messias que vai reinar sobre o mundo. Na visão dos críticos, esse Messias na verdade seria o anticristo. O judeu não acredita que Jesus pode ser o Messias deles, porque ele morreu e ele não governou sobre o mundo, né? Mas Jesus reina sobre a terra, ele é o Senhor encarnado. Bom, você pode negar isso, que não é o mundo inteiro que é cristão, né? Mas se você acredita nisso, é uma crença dele. O judeu acredita em outra coisa. O judeu odeia cristão, cara. Porque, pelo menos muitos que eu vi na internet, eles gospem na cara de cristão. Então, assim, a ideia de ser um mundo sem fronteira, um estado único, a nova ordem mundial, é ter alguém sob o poder de tudo. Esse alguém seria o Messias / Anticristo. E para isso você vai ter que destituir tudo. Não existir fronteira. Depois a ideia, os judeus reinarão sobre todos os não-judeus. Tudo isso aqui é explicado no livro, tá? Porque existe um pensamento racialista vindo de muitos judeus. Não é todos que são assim, óbvio. Que acham que eles são a raça superior acima de todas as outras sobre a ordem de Deus. Então, outros caucasianos, negros, indianos, aborígenes, índios, todos seriam inferiores a eles. Existe realmente um pensamento racialista por parte de muitos judeus, que por si só é uma coisa muito feia, é uma espécie de racismo isso. Mas é realmente uma crença de alguns judeus muito ortodoxos, né? Por isso, a ideia da nova ordem mundial, que é o plano Illuminati, se associa muito a judeu. Mas assim, não é todo judeu que é racista, não é todo judeu que é bilionário, né? Quando deu o Holocausto e metade dos judeus morreram, isso acelerou a ideia da criação do Estado de Israel, que isso era debatido já há muito tempo. A ideia do sionismo. A ideia do sionismo é ter um território só para os judeus, uma instituição só dos judeus, um domínio só para os judeus. Mas aí que tá, e se você extingue isso para a ideia do judeu estar acima de absolutamente todo mundo? Então aí é um ultra-sionismo, talvez? Olha, eu penso assim, faz parte da democracia você ser contra ou a favor do sionismo. Não faz parte da democracia você ser racista, porque isso fere o direito das outras pessoas, né? Mas aí que tá, e se esse ultra-sionismo for contra o direito de todo não-judeu? Quando o Estado de Israel nasceu em 1948, todo judeu tem direito à cidadania israelense. Por isso, a maioria dos judeus que sobreviveram na Europa, que estavam pela Ásia e pelo norte da África, eles todos migraram para Israel. Quase não tem judeu fora, pela Ásia e pela África. E os judeus que estavam na América, apesar deles terem o direito também, eles se mantiveram. E boa parte deles é banqueiro, né? Mas ainda assim, não é todo judeu que é rico. A comunidade judia geralmente é muito fechada. Judeu não quer casar com um não-judeu. Não que isso não aconteça, mas geralmente vem deles, né? Esse conceito, essa ética. E se eles têm uma ética própria, um código de moral próprio, você fazer um país para eles é uma ideia formidável, em teoria, para ajudar os judeus. Mas devo lembrar que existem cristãos e muçulmanos em Israel também. E eles são cuspidos por muitos judeus por aí, pela rua mesmo, maltratados e zombados. E uma piadinha até, né? Os cristãos e os muçulmanos lutaram anos, séculos por Jerusalém para depois os judeus dominarem as cruzadas, né? E uma curiosidade, o criador da ordem Illuminati nem religião tinha, tá? Só para constar. Porque os Illuminati eles não é constituído inteiramente por judeus bilionários, mas simplesmente por bilionários, ao qual alguns são judeus. Aí a culpa inteira acaba caindo sobre o judeu, em geral. Sendo que não é todo judeu que faz parte disso, é tipo 0,1%, né?
Mas vamos continuar aqui a leitura do livro, né? Organizar vastos monopólios, nos quais socobrem todas as fortunas quando soar a hora da crise política. Você lembra que eu tinha falado agora há pouco sobre o próprio Estado, seu detetor do monopólio, que o comunista é tão burguês quanto os ricos que eles tanto criticam? A verdade é, a esquerda e a direita são duas faces da mesma moeda. Todo esse dinheiro que desaparece vai para algum lugar. Olha para o Fórum de São Paulo. Para que serve o Fórum de São Paulo? É uma conspiração. Aquela porcaria de Ursal que o Daciolo tinha falado, realmente é uma coisa que pode muito bem ter sido proposta há muito tempo. O que ele quer dizer com detetor da crise? Quando tudo ruir, de repente tem alguém com dinheiro na mão para ajudar os outros. Entendeu? Ele é a única esperança. Você vai depender dele. Ele é seu novo Messias. Destruir toda a estabilidade financeira, multiplicar as crises econômicas e preparar a barracada universal. Parar as engrenagens da indústria, fazer ir por água abaixo todos os valores, concentrar todo o ouro do mundo em certas mãos, deixar capitais enormes em absoluta estagnação, em um momento dado, suspender todos os créditos e provocar o pânico. Isso pode estar por vir. Houveram sustos assim em 2008 e na década de 20, que foi o pior estouro de bolsa da história do mundo, né? E, como eu te disse, surgiu o neoliberalismo, surgiu o comunismo, surgiu o fascismo. E eu vou além com a explicação. E se eu te disser que a força que mais combateu os Illuminati de cara foi o eixo, o nazifascismo? Porque assim, o Mussolini, no começo, o partido dele foi financiado por judeus. Depois ele prendeu todos eles. Ele traiu os judeus, né? Porque ele dizia que o fascismo tem que ser o oposto do liberalismo moralmente e economicamente. Tudo para o Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. O povo, o Mussolini está certo numa coisa que ele falou. É muito mais fácil você persuadir uma massa do que uma única pessoa. Porque uma única pessoa você convence. Mas quando são várias, tem um sentimento de coletivismo. Elas também se preocupam muito com o que os outros vão pensar delas. Elas querem se sentir fazendo parte de algo. A massa quer ser dominada, né? E quando ele tentou fazer essa ruptura da esquerda e da direita e tentar ser uma espécie de monarca, o que não foi, ele estava tentando romper com isso. E dava para perceber que Mussolini leu Maquiavel, mesmo assim ele não teve tanta malícia quanto precisava. Ele foi destituído, depois a Alemanha forçou um golpe lá para instituir ele de novo e virou um estado fantoche a Itália. Antes de Hitler assumir o poder na Alemanha, a Alemanha estava em crise, a prostituição estava em alta, a arte estava sendo degenerada. Ele assumiu o poder com um discurso populista que ia melhorar tudo. E ele sabia gesticular muito bem, né? Porque dizem que a maior parte da comunicação com uma pessoa não é verbal, mas é corporal. Você olha os discursos, tanto dele quanto do Mussolini. Mussolini fazia muito assim, ó. Ele fazia muito isso, né? Hitler também, ó. Parece até que ele está numa ópera, se você observar com cuidado, né? Porque isso instiga o povo adora quando tem um cara assim em cima de um altar, acima de todos eles, bem numa posição de idolatria. O povo adora isso, adora ser dominado, adora ter a sua esperança inteira no Messias, né? Isso não vai só para eles, vai para ditadores tanto de direita quanto de esquerda, né? Eu sou dos que falam que o fascismo é uma terceira via, né? Uma ruptura entre o esquerda e a direita.
Não pode ser de esquerda porque não busca igualdade social, busca desigualdade. Não pode ser de direita porque também não busca liberdade, nem econômica nem moral. Mas aí que está o negócio. Olha o lema da maçonaria: igualdade, fraternidade entre todos os homens. Os homens não são iguais. Por isso, em teoria, deveriam estar separados. Por que eu digo em teoria? Porque quando você lê esse livro aqui, ele diz que esses povos que são muito diferentes, eles têm que estar separados, porque senão eles se destroem. E é por isso que a monarquia era uma coisa ideal. E você teria que destruir esse ideal através de repúblicas. O Império Romano, ele não foi destruído por invasão. Os imperadores de Roma viram que tinha muito imigrante, muita gente de cultura diferente, cultura bárbara, entrando no país e dominando regiões, que eles venderam aquilo para eles, já aí começou a virar microestados. Muitos países começaram a surgir de dentro do Império Romano. Eles estavam largando aquelas partes que já não eram mais tão importantes. Eles começaram a se concentrar em Bizância. Agora, você olha, por exemplo, a imigração islâmica na Europa. Muçulmanos com judeus, problema. Muçulmanos com cristãos, problema. Muçulmano com hindu, problema. Muçulmano com sikh, problema. Muçulmano com jainista, problema. Muçulmano com muçulmano, mais problema ainda. É um povo realmente muito agitado. Um povo que quer muita conversão. Um povo que banaliza o jeito da mulher. Até a mulher banaliza mesmo mulheres que simplesmente não estão cobertas. Que banaliza o gay, que banaliza tudo. Você deixa eles entrarem na Europa. E eles começam a banalizar tudo. Porque eles não estão satisfeitos no Afeganistão, não estão satisfeitos no Iraque, não são satisfeitos no Sudão, eles estão satisfeitos na França, na Inglaterra, em Portugal. E quando você se dá por conta, eles trazem o lixo deles para dentro. Né? E você começa a arruinar a sociedade através de pessoas que pensam diferente. Porque em tese essas pessoas eram para estar num local separado. Quando elas começam a se misturar, dá ruim. Mas é claro que misturas dão coisas boas também. Olha, por exemplo, a Umbanda. É uma mistura do catolicismo com a matriz afro e com indígena. E por isso não existe nada mais brasileiro do que a Umbanda. Nosso país é constituído por uma mistura de raças, mas que começou a dar muito errado a partir da República, que era eliticista, não era verdadeiramente democrática. Ela acabou com um ditador que chamava Vargas. E aí depois foi para uma república que tinha suas falhas, mas tinha que entrar outra ditadura. E olha a democracia de merda que a gente tem hoje, na mão de maçonaria. O único período que o Brasil foi realmente democrático foi esse período entre o Dutra e o Jango Goulart. Fora isso, o Brasil sempre esteve em uma ruína. O Império do Brasil foi um dos maiores da história. Vamos restaurar a monarquia, Lucas? Vamos recuperar tudo? Não dá certo. Tudo já se perdeu, tudo já foi arruinado. Porque a ideia, depois que o mundo estiver inteiro arruinado, se tornará um Estado só. E o anticristo reinará. Ou, como o cara do livro chama, o Messias. Então, portanto, a ideia da igualdade e fraternidade entre todos os homens é uma utopia que foi criada para persuadir as pessoas. E isso para elas acreditarem que elas podem ter paz dentro de uma democracia, que na verdade é manipulada, é fraudada e é feito de propósito para entrar em conflito. Você olha, por exemplo, a Rede Globo. Rede Globo apoiou o Collor, depois detonou, porque não tinha mais condição. A Rede Globo cobriu de cabo a rabo tudo do impeachment da Dilma, detonou ela, o Lula, e ainda mostraram aquela gravação lá, da Dilma tentando pôr o Lula de ministro de sei lá o que para ganhar um fórum privilegiado e não ser julgado. E aí deu ruim. Foi também argumento para o impeachment da Dilma, ele foi preso,
e depois, estranhamente, tentou indiretamente defender o Lula. Mostrou o casamento com a Janja ainda num ângulo que dava para ver a Dilma no fundo, mesmo que borrado dava para entender que é ela. Bem na hora errada, um imbecil, um bolsonarista, foi matar um petista a tiros que estava fazendo uma festa temática do Lula. Puta, mano, que tema para festa. Só. Aí o que acontece? Serviu de argumento para atacar o bolsonarismo. E aí está aqui uma estratégia falsa de mídia, e que também é explicado no livro. Você parecer que você aceita opiniões diferentes da sua. Mas, na verdade, é uma oposição autorizada. O que eu quero dizer com isso? Você pode questionar até onde eu digo que pode questionar. Porque se uma teoria for fazer muito sentido, eu não vou reportar ou eu vou levar na brincadeira, né? Também faz parte da estratégia Illuminati você desacreditar neles. Quando a gente fala de conspiração, de Illuminati, não sei o que, o pessoal associa a gente a terraplanista. A gente que acredita em reptiliano, em alien. Eu acredito em alien também, né? Mas não que reptiliano, que a rainha da Inglaterra, por exemplo, era reptiliana, e o rei Charles também. Ou que a Terra é plana. Eu tenho um amigo, fui descobrir que ele é terraplanista. Ele acredita que depois da Antártica tem mais continentes e a Terra, além de tudo, é oca. Eu parei e pensei, com que fundamento isso? Vídeo de TikTok? Puta merda, Esse negócio de distração do povo, ela evoluiu muito com a internet. Porque da mesma forma que a gente não depende mais do ouro para ter economia controlada, a gente não depende mais de distração esportiva, que pelo menos faz bem à saúde, ou da televisão e rádio, que nem todos tinham na época. Aliás, acho que TV nem existia em 1903. Eu não conheço bem a história eu não conheço nada da história da televisão. Mas rádio eu sei que bastante gente tinha, eu acho. E o que você vai fazer em vez disso? Você olha para o adolescente não trabalha, a criança não trabalha. A vida dela se baseia na escola. É contra a lei trabalhar. Trabalho infantil. Por lei você pode com 16 e é difícil alguém conseguir com 16. Ela fica dentro de uma bolha, usando a internet o tempo inteiro, jogando e usando TikTok. Quando ela começa a usar TikTok ou Kawaii, ela acostuma o cérebro a ideias rápidas, pensamentos rápidos, ela já fica ansiosa para ver o outro vídeo, não absorve tudo. Se nem vendo um monte de vídeo no YouTube você absorve o que você está vendo, imagina vendo aquilo que é conteúdo inútil. Você está emburrecendo cada vez mais o jovem, emburrecendo cada vez mais a população. Dizem que nós, da geração Z, somos a primeira geração que tem QI menor do que dos pais. Por quê? Porque a gente não começa a trabalhar desde cedo. O maior aprendizado não é do estudo, é da vida. A gente não amadurece tão rápido mais. A gente não é tão inteligente quanto o de antes. Muitos de nós não sabem nem fazer um nó. Mas para que se tem alguém que faz por nós? Para que aprender a desenhar, fazer design no Photoshop, se hoje em dia a inteligência artificial faz isso por nós? Tá. Onde eu parei? Estabilidade financeira. Destruir toda a estabilidade financeira. Tá, esse aqui é o último. Preparar a agonia dos estados. Esgotar a humanidade pelos sofrimentos, angústias e privações. Isso aqui eu tenho que falar alguma coisa? Quando o mundo inteiro estiver em angústia, quando o mundo inteiro estiver em desordem, que nem aconteceu na Europa, que surgiu a União Europeia, o mundo inteiro vai ficar sob uma nova ordem mundial. E isso vai ser o verdadeiro, em teoria, o verdadeiro fim do mundo. Porque, em teoria, o Messias veio e o mundo acabaria. Agora, os judeus vão reinar sobre todos os não-judeus? Cara, eu não entendo muito de teologia judia. Não sei se faz sentido isso, né? E eu acredito que judaísmo não é a religião verdadeira do mundo, né? Eu sou um bandista.
Mas assim, o plano descrito nesse livro aqui, Protocolos do Sábio de Sião, é tudo isso. Claro que eles não estão falando de internet, não existia internet na época. Mas quando você lê esse livro aqui, apesar dos erros datais que são mostrados nele, e da crítica exagerada aos judeus em geral, e a maçons também, você vê que realmente tudo isso aqui que a gente está passando, não desde agora, mas desde o século XX, já tinha sido projetado. Tem alguma coisa aqui que eu não falei? Vamos conferir aqui. Controlar a mídia eu falei, liberdade política é uma fraude, que é a criação de partido, que na verdade você está substituindo um que é idêntico. A política nada tem em comum com a moral. Nossa, essa frase eu gostei muito nesse livro, porque se tem uma coisa, um tipo de pessoa que não tem ética, realmente é um político. Mesmo quando um político é supostamente honesto, ele está rodeado de pessoas que não são tão honestas, né? Ai. Mais uma coisa aqui. Criar um problema para criar solução. Isso aqui é a tábua da barganha do Adam Smithers. Olha uma coisa ridícula que você vê falando assim. Pesquisa na internet. Racismo ambiental. Racismo ecológico. Racismo social. Eu lembro que uma vez eu vi uma frase engraçada na internet. Racismo é que nem ketchup. Você coloca em tudo. É engraçado sim a frase. Vai, me perdoa. Porque assim, você começa a criar esses termos ridículos, começa a complicar tudo que tem pela sua frente. E quando você vê casos de verdade de racismo, você não leva a sério. É uma piada para você. Aí, porque você está acostumado a ver esse tipo de besteira. E tudo pode ser comercializado. Pensa na morte da Marielle, por exemplo. É uma vereadora que, grande merda. Mas a mídia conseguiu dinheiro em cima da morte dela. Deu para vender livro mesmo sem terem descoberto quem é que tinha matado, fazer reportagem, um pequeno museu. A Aniele Franco ganhou um cargo de ministra simplesmente por ser irmã dela. E a princípio, grande merda, ela era uma vereadora que nem qualquer outra, não fez nada de impressionante. Se fosse o Holliday morto, que tentaram matar o Holliday com um tiro, isso não ia acontecer, porque não é do interesse da mídia. Você pega casos de assassino, filho que mata os pais, ou pais que matam os filhos, você vê no Cidade Alerta o tempo inteiro. Mas olha, por exemplo, o caso do Nardoni. Se não me engano, o casal tinha 2 filhos, mas a Isabela era filha do Nardoni com outra mulher. Eu acho que era isso. A madrasta estava brigando com ela estava chorando muito, a madrasta tinha dado um soco na testa dela, ela sangrou, pele de criança fininha. Ela estava chorando muito, ela não estava aguentando. Quando chegou em casa, aí eu não lembro se foi a Ana Carolina ou se foi o Nardoni que jogou com força no chão porque estava irritando, por acidente quebrou a bacia da menina. E você sabe, criança quando vê gente com problema, ela fica olhando, chega perto e fica assim, Você nunca reparou? Tenta reparar isso. O Nardoni, às pressas, foi colocar os outros filhos no quarto. Entra pro quarto, entra, não é para olhar. A Ana não estava aguentando, esganou a menina, matou ela. O Nardoni, sem saber o que fazer, que ele entra num estado de choque, desespero, é difícil olhar para a própria filha morta. É como se você ainda escutasse aquele choro, mas ela está morta. E aí ele, num impulso, não queria olhar e jogou pela janela. Não defendendo o Nardoni, claro, que também foi uma imprudência dele ter deixado isso acontecer. Mas aí o casal foi preso e, quantos casos assim eu não vi no Cidade Alerta? Eu vi até pior. A mãe não aguentava mais a criança, simplesmente não aguentava, desistiu de ser mãe, matou os 2 filhos, um de 10 um que era de 3. Pronto, acabou. É lixo. A outra, ele estava deixando de castigo porque chora muito, ela não queria mais ser mãe. Deixou a criança, trancada no frio, uma espécie de areazinha. Morreu de hipotermia.
só jogou numa mala, jogou fora. Ai meu Deus, meu filho desapareceu, não sei o que aconteceu com ele. Ela acha que a polícia é burra, né? Quando criança some, geralmente o primeiro suspeito são os pais, sabia? Ela foi descoberta. Muita mãe que mata os filhos de formas mais brutais possíveis, mais do que a Ana Carolina fez com a enteada dela, 100 vezes mais, fazem até vaquinha para tentar ajudar e não tem a repercussão. Porque foi do interesse da mídia fazer aquilo virar um negócio. Aí, o caso da Suzane Richthofen é igualzinho, cara. E ela matou os pais, ela, o namorado e o cunhado, por simples egoísmo, ó, dinheiro. E você viraliza, teve 2 filmes, agora também tá nessa série aí do Tremembé. Cara, isso é mais normal do que parece, não que seja bom, né? Mas são crimes comuns, né? Mas tudo dá dinheiro. Qualquer desgraça dá dinheiro. Porque o que as pessoas querem é dinheiro, né? Então, eu estava falando de criar problema para trazer solução, né? Isso que eu falei agora também quase não tem a ver com Illuminati também, né? Mas aqui no livro eles constam que foram eles que criaram o darwinismo, o marxismo e o nietzscheismo para afrontar valores cristãos, destruir toda a ordem. Quando você fala aqui de marxismo, não tem que explicar muito, né? Porque você associou o liberalismo a cristianismo. E sobre Marx, ele também dizia que a religião era o ópio do povo, mas em compensação, depois o Estado vira o seu próprio Deus, né? Porque as pessoas idolatram o Estado, os seus políticos, as suas instituições, e por sua vez também são falhas. Como Enéas falava mesmo, não existe Estado inútil, existe Estado ineficiente. Como é que o Enéas falava? Ele falava uma coisa assim. O nietzscheismo. Nietzsche era Illuminati? Não. É como você utiliza o Nietzsche a partir disso. O Nietzsche queria que a sociedade pudesse ter moral sem religião. O niilismo, que ele criticava as pessoas. O Nietzsche, você vai ter uma visão niilista, uma visão pessimista do mundo, uma visão que nada dá certo, de filósofos como ele, o Schopenhauer. Você vai desacreditar a fé e esperanças. Você vai desacreditar do sonho de você querer crescer. E aí você vê, por exemplo, o pobre da favela tem orgulho de ser da favela, tem orgulho de ser pobre, tem orgulho de ser oprimido pela porra do tráfico de droga que comanda lá. Sabe o que eu acho que tinha que fazer? Política de filho único para pobre. O cara não consegue cuidar de si. Aí ele parece que não tem dinheiro para, eu não consigo arranjar emprego, mas tem força para meter, né? Aí você vê o cara tem 8 filhos, não sei como. Mano, eu acho que eu vou virar Illuminati. Eu super concordo com essa ideia de diminuir a população, porque é mais fácil controlar. Acho que eu vou lá na casa maçom, eu vou falar, ó, quero entrar. Eu penso assim, eles vão falar, bem-vindo ao... Não, eu tô com vontade de virar Illuminati. Porque eu acho um absurdo isso. Aí depois você vê MC não sei das quantas que começou cantando a merda de funk que qualquer um canta. Aí depois os pobres olhando assim, você é louco, favela venceu. Não, a favela não venceu. A favela nunca vence. Quem venceu foi o MC. Eu já trabalhei de segurança numa vila de rico, que ali eu trabalhava jornalista da Record, cara da Polícia Federal, do Exército, 2 cantores de funk, 1 cantor de pagode, 2 jogadores do Palmeiras, não sei o que. Era vila bem rico mesmo, né? E assim, cara, tinha reclamação de barulho que vinha dos cantores de funk. Por quê? Porque eles trazem a favela com eles. Porque vem da cultura deles. Mussolini dizia assim, culturas inferiores tinham que ser destruídas. Tinham que ser dizimadas, porque elas impedem o progresso. Acho que eu sou super fã do Mussolini. Que eu vejo as frases dele, eu vi fã de carteirinha. E eu realmente concordo com isso. Funk é cultura? É a cultura. É a cultura da adultização, como diria o Felca. É a cultura da sexualização infantil, né? Da objetificação da mulher, do crime,
porque os caras ficam roubando carteira, dinheiro dos outros, ele faz tudo pancadão. Você fala, ô, baixa o som aí, você leva tiro na cabeça, né? É uma cultura que tem que ser dizimada. Tem que acabar com a favela. Pobre tem que parar de ter filho, forçar a diminuição da desigualdade social, arranjar emprego de verdade a poder crescer na vida. Eu, que vivo de salário mínimo, tenho 2 empregos para sustentar, sou pobre também, moro numa pensão. Deus é mais, graças a Deus não tenho filho. É por isso que é bom que exista a homossexualidade e travesti, pelo menos não engravida, né? Acho que eu vou virar Illuminati. Mas assim, o que acontece, né? Continuando aqui, falar de nitzismo, você coloca na cabeça essas ideias pessimistas, essas ideias culturais, essas ideias em que nada vai dar certo, que tudo é ruim, que a religião é ruim também, e você instiga as pessoas a desacreditarem em instituições religiosas, você desinstiga a acreditar no capitalismo, que em teoria era o que poderia libertar eles também. O negro, com todo o problema que ele pode passar na vida devido ao racismo, com muita força, com coragem de bater de frente, ele pode crescer na vida. O gay também, com a homofobia que tem. Mas você olha a pessoa, agora uma pessoa paraplégica, nossa, tem mais dificuldade ainda, porque ela não consegue se locomover para todo lugar, precisa de ajuda. Agora pensa uma pessoa que tem tetraplegia. Por mim mata. Porque eu odeio? Não. Porque eu tenho compaixão. Aquela pessoa, a não ser se o Elon Musk cria uma espécie de chip que você vai colocar na nuca e vai fazer essa pessoa voltar a se movimentar, eu acho que o melhor destino para ela é a morte. Que ela só vai dar gasto, seja para uma instituição ou seja para a família, e nunca vai agregar nada. É uma cabeça falante, com depressão, não resta nada, vai só ver TV, vai pintar lá um quadro com a boca. Meu, pra mim podia fazer assim, ó, você quer morrer? Quero. Ele assina lá com a boca, ele é executado e é melhor para ele. Eu que acredito em vida após morte, acho que é melhor para ele esse destino, né? Agora, o que ele quis dizer com o darwinismo? Quer dizer que Darwin era Illuminati? Não. É que você manipulando as ideias de evolução, você manipula a população. As pessoas elas confundem até hoje Marx com Lamarck, né? Vamos falar uma teoria de Lamarck que eu tenho certeza que muitos de vocês acreditam. Dente de siso. Você vai arrancar fora e daqui a umas gerações não vai mais existir. Nada a ver. Dente de siso existe porque sim. Porque quando a gente começou a comer carne, acabou mudando o formato do nosso maxilar. Aí essa região acabou se alterando porque fez parte do nosso DNA. Se o dente de siso começar a deixar de existir de propósito, vai ser por alteração genética na nossa alimentação. Não porque você arranca. Oi? Ah, beleza, eu abro para você. Porque depois, cara... você... que estou abrindo para ele. Esse vídeo aqui tem quase 2 horas já. Aí você dizia... eu perdi a linha de raciocínio. Bom, continuando a falar de darwinismo, você pensa nessa teoria de vacina que na verdade adoece. Eu não sei até onde é verdade, eu acredito em vacina particularmente, mas você poderia muito bem fazer uma oposta. Não poderia? Puta, mano, tava sujo aqui embaixo, não vi. Mas, continuando aqui. O cego vai pra direita, demagogia. Todo liberal, no fundo, é um anarquista. Essa frase aqui eu achei engraçada, porque tem um fundo de verdade. O liberal quer que o Estado não domine nada, ele quer destruir o Estado. O liberal vai acabar causando desordem, porque ele vai defender liberdades que vão encaminhar pessoas a futuros libidinosos, e essas pessoas vão se destruir,
vai criar um despotismo, uma destruição de valores. E aí você aparece à esquerda, e aí ela faz isso também. Você observa que realmente a esquerda e a direita são duas faces da mesma moeda. E você vê, e como a gente completa aqui o vídeo. Instruir a base da família, eu falei, controlar a mídia. Nós vamos poder encerrar o vídeo aqui. Falência das instituições, da bolsa, culpar o cristianismo, que é tipo Nero da vida. Isso aqui eu falei no começo do vídeo. Alto imposto. Ouro deixa de ser a linha. Olha, assim, então como nós vamos encerrar o vídeo aqui, já que eu já falei tudo? A recomendação de leitura é o Protocolos do Sábio de Sião, tá? E se você quiser ter um mau argumento contra, Falsificações do Protocolos do Sábio de Sião. Meu livro favorito até então era o Novo Czar, né? Que é da biografia do Putin. De verdade, esse livro aqui de 150 páginas se tornou meu livro favorito. Eu recomendo muito ele, lógico que eu também tenho minhas críticas, porque eu sei que não é todo Illuminati que é judeu, não é todo judeu que é ruim. Eu conheço alguns maçons que eles sempre me trataram muito bem. Claro que eu concordo que a maçonaria tem muita sujeira por trás, né? E que eles também podem ser responsáveis por muita coisa ruim. Mas também o que eu não vejo, o que eu não sei, eu também não posso garantir. E eu também acho que eu não tenho perfil para ser maçom. Mas assim, a recomendação de leitura hoje são esses dois livros, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E fica com Deus.